все хорошие вещи рождаются через отрицание и критику. Так вот, как рождалась эта хорошая вещь через... Isso passou durante muito tempo. E segundo o que você conta, como é que através de toda essa negatividade nasce algo bom? Respondi isso de uma forma não tão pouco habitual. O Ravi diz, se nós entendemos todos os tipos de cientistas e muitas lutas entre os cientistas, se tomarmos como inteligentes, políticos, e também de uma verdadeira guerra. E a Kabbalah também está num estado muito delicado, e temos que entender do que se trata. No começo, quando a pessoa começa a ocupar-se nisto, imediatamente começa com os que os criticam e não entendem o que se passa. Mas o tema é que a sabedoria da Kabbalah é a primeira sabedoria, a primeira ciência que uma pessoa descobriu, que o Adão descobriu há quase 6.000 anos. É uma ciência muito específica. E Adão, quando começou a estudar, descobriu sistemas que poderiam ordenar, controlar o nosso mundo. E tem um único sistema de sabedoria, e que começou a ensiná-la, a explicá-la como um sistema de conhecimento. Em seu livro, Raziel, Amalek, Raziel, Anjo Raziel, depois desse livro saíram muitos outros, e muitos deles se perderam, mas pelo que se descreve na Torá, que Adão teve filhos, e um atrás do outro, que depois disso fossem... Não é que as pessoas pessoas que nasceram, se educaram e depois morreram, mas que esses descendentes foram os alunos, não especificamente seus filhos naturais, que teve com sua esposa. Não se trata disso na Torá, senão que são os guerrilheiros espirituais, essas pessoas. E também como o Rabi Yaakov, Isaac, e são pessoas completamente espirituais. E se trata de que a pergunta é se tiveram filhos. Não se trata de filhos naturais. Não é? Se escreve sobre Abraão como Isaac, Jacob, como Abraão, e que se não se deram de uma forma, que se tratam de forma espiritual. Não fala especificamente de filhos. Este nível espiritual de seu... Isso se chama do pai espiritual, aqueles filhos. E depende do que realmente há aí na Torá. Assim que tudo se trata que alcance de Boré, alcance do mundo superior e nada mais. E não devendo o que passou no nosso mundo, senão que somente da espiritualidade, somente desses eventos. E, portanto, tudo está ao redor do ego e do seu próximo. Até que chegamos à Babilônia, e onde esse ego salta de uma forma muito malvada e grande. E isso se deve a toda a sociedade e a Babilônia, ainda que uma explicação dessa. Depois apareceu Abrão, que é uma geração de que os cabalistas, como Adão, recebeu todo esse método e que mais mais conclusões através do seu alcance, porque em cada geração o ego vai se desenvolvendo e
E a base desse ego geral, os cabalistas dessa mesma direção têm um alcance. Então, falamos de uma geração no tempo do qual, desde a primeira geração até a última, o que se chama a geração dos 6.000, e todos os cabalistas estão em um grau de sua geração, e dessa geração até acima no sistema que maneja esse mundo em parte espiritual. Então se trata somente disso, e toda a Torá, e toda a ciência. A Torá, na verdade, vem da palavra que através dessa mesma Yud, a restrição dessa mesma luz, essa mesma informação, que é a luz nessa frequência espiritual. E disto é todo o tema que estuda a sabedoria da Kabbalah. Mas tal como escutaram, tudo isso se passa somente na medida em que as pessoas mudam a si mesmas e dessa medida que se transforma e se dirigem acima do seu ego, o despertar de cima da luz no que se chama a Torá. E está dizendo que Barak é crer na Torá, é a luz que vem da palavra or, luz. E por isso toda essa ciência é um estudo de mim mesmo e tentar transformar minha raiz através dessa luz superior. E quando essa luz superior atua sobre nós, e transformará e trará. E nós, de acordo segundo a natureza, somos egoístas. Somente temos que estudar com o que se encontra ao nosso redor. E devemos chegar a um estado em que os nossos pensamentos, em especial a alma, que através da mente e o coração, esse pensamento entra na mente, que temos que estar em conexão com o Boré, com o Criador. E Boré é essa força superior que atua no nosso mundo. Então, somente disto fala toda a Torá. Desde a Babilônia adiante, o grupo de Abraão chamaram a si mesmo Israel, segundo sua direção. Israel de Yasharel, diretamente a Deus, direto a Boré. E desta maneira, nessa direção, nós vemos que isto, temos falado sobre esse tema. Então, eles permaneceram imersos na época de pesadez, chamada o exílio do Egito, como nos tempos de Moisés. E dentro desse exílio, eles saíram, mas de uma forma tão exitosa, imediatamente, que saíram divididos em dois. Em uma parte foi o povo de Israel, que estava disposto a sair do Egito e passar por cima do ego e conectar entre si e comparar sua forma ao Criador e em otorgamento e amor, porque construíram isso entre eles na correção. E também uma parte chamada misturada, que é um tipo que foram pessoas que não decidiram sair do ego e disseram que era melhor, que não era necessário, que era possível o melhor do que aguentar de uma forma geral e que nessa assistência egoísta e fazendo todo tipo de atos formais externos. Quer dizer, todos na pessoa
necessitava ser de uma forma física, uma forma boa, que já estavam dispostos a sair, mas por si mesmos não estavam dispostos a mudar. Quer dizer, tudo está organizado, controlado de como as pessoas se convertem à sua própria natureza. E, sim, esse tipo de pessoa ficaram próximo ao povo de Israel em todos os problemas e somente Когда мы читаем Тору, мы должны понимать, что все, что затем происходило, вдруг строили там золотого тельца, вдруг они поклонялись змею, золотому змею, вдруг там еще quando fizeram o bezerro de ouro, все проблемы, это было e de alguma maneira которая все время внешне она была похожа на остальных, de problemas но внутренне passou pelo resultado desse grupo. Todo o tempo, desta maneira, não poderiam mudar, por isso ficaram nesta forma inversa. E cada vez houve conflito ideológico. E temos que mudar a nós mesmos. Este grupo, de alguma maneira, é o que diz que desde dentro não tem que mudar, somente tem que mudar como pessoas, como o que está em nosso redor, e levar a cabo o que está escrito em nossa assistência. E levarmos desde dentro, fazermos disso desta maneira. Eles entenderam a Torá de uma maneira direta. E disseram que havia que se fazer isto, uma conexão humana comum, física. E aqui criou-se, através da construção do primeiro templo, quando começaram a construir de uma maneira física, porque em realidade e está escrito, o Boré disse através dos profetas, por que vocês construíram um templo? Eu necessito isto. Mas, desde esta época, se deu a divisão do povo em duas partes. Houve conflitos onde se mataram uns aos outros, todos os seus dirigentes, essa divisão ideológica que existia entre eles levou-os a um estado de coisas, a um descenso espiritual, tanto aqueles que trataram para elevar-se a si mesmo, mas não conseguiram fazer de maneira gradual, foram caindo, até que em algum momento o ódio gratuito dominou a tudo e a todos e determinou aos corações o que aconteceu. E desde este ponto, então, esteve assim o povo, neste grau, em um exílio completo, aonde dentro de si não há nenhuma conexão, exceto a cada tipo de atos externos, maus, formais, e Rabash dizia que isso não tinha relevância, eram apenas costumes que não tinham enlevo espiritual em si mesmo. E é muito interessante, temos aí uma pessoa que
faz algumas citações nesse sentido, Великий сброд, я не знаю, как сказать великий сброд. Когда говорили Бне Исраэль, так это было onde определенный Творцом. diz que havia uma multidão muito mesclada Которые находятся вместе в одном народе. e pensavam estar diretos ao Criador. Há dois tipos que estão juntos neste mesmo povo, deste mesmo então. Внутренние своими свойствами. Mas То, что мы изучаем в науке Каббала, то есть они используют. aqueles que desejavam o Criador com suas qualidades, И люди, которые занимались чисто формальными обиходными. os que levavam a cabo a sabedoria de Kabbalah, e aqueles que se ocupavam das questões formais, externas, e somente neste ponto. Это состояние существовало до Esses chamavam-se povo. то есть 2000 лет назад, примерно оно закончилось. С тех пор абсолютно все упали. Esta situação seguiu-se até a destruição do templo e depois findou-se. E desde então todos caíram neste grau, aonde permanecem em uma desconexão completa do Criador até o presente momento, apenas com ações físicas, sem essas qualidades, e somente os cabalistas permaneceram neste grau de conexão. Somente as pessoas isoladas em cada geração ficaram como um remanescente fiel. Quer dizer, subindo por essa escala de igualdade de forma com o Criador. E é isso que acontece agora. Como todo o povo está em desconexão da qualidade superior, Который стал недоступен им, находясь в своем эгоизме, они естественным образом e este представляют себя Кабале. mundo Где-то сказано о ней, что que passou a ser inalcançável porque eles estavam dentro do ego, se colocam a si mesmos como dentro da sabedoria de Kabbalah. E se pode falar que говорят, что это нельзя, для этого надо, ты должен быть очень правоверным, de que aí existem textos especiais, никому это нельзя делать. Почему? mas não dão permissão de chegar, diz que tem que ser exclusivamente judeus. Mas na verdade não está proibido para ninguém estudar Kabbalah. Todos devem ter este acesso. Toda esta inclinação, desde a saída do Egito até os nossos dias, de uma forma na qual dominou todo o povo e todo o mundo. Então se pensa que é algo com essa sabedoria, é uma sabedoria mística, fechada, enclausurada, mas na verdade não. Desde a saída do Egito é algo que está acessível, em progressão para todos. É um sistema, e não um sistema de manejo, mas um sistema geral. Которые считали, что если они будут пользоваться именем Каббала, при этом они заработают. E há pessoas que pensam que a Kabbalah é um sistema de manejo do Criador, um sistema místico, um sistema ocidentalizado, ou um sistema mítico, e não percebem alguns pontos, e ganham dinheiro até mesmo com isto. Mas de qualquer maneira, continuamos até nossos tempos com essa essência pura em Kabbalah. E aqueles que se ocuparam disto, desde os tempos imemoriáveis até o presente momento, desde as épocas dos profetas até o presente momento, desde o século VII, VIII, antes do Messias, as nações do mundo chegavam a estudar isto. E sempre falou de manejo e das forças superior e do mundo superior para todos. E também esta mesma Babilônia chegou a esse estado. Abraão somente encontrou para si próprio um grupo de alunos, e por isto não houve provisão de estudar a sabedoria de Kabbalah, em especial na Grécia Antiga. Os filósofos da antiguidade grega viviam em processos
de estudo tangendo a Kabbalah, mas mudaram Что же такое Каббала? Ну, постижение у них. a Kabbalah como filosofia e depois mudou a sua forma e de alguma maneira eles não tinham um alcance espiritual e por isto perderam de forma gradual através dos anos e séculos. E isso tornou-se uma busca de um manejo e de uma tratativa e tentativa de obter algo bom, não conhecido, algo que gerenciasse de fato o sistema. A filosofia, em nosso tempo, já se transformou em algo como psicologia dogmática, psicologia social, como algo social. Cada um escreve o que quer nesse sentido e também se afastou completamente da verdade original. Portanto, há que se perceber que aqui é uma ciência muito séria do manejo do mundo espiritual. Uma ciência muito prática. Tem que haver um trabalho, mudar nesse sentido, para a percepção desse trabalho mais sério, para que possamos alcançar o mundo superior. Temos igualdade de forma ao Criador com este mundo superior, e com isto muito poucos trabalharam nisto, porém cabalistas, os demais pensavam que Kabbalah era algo místico, fechado, e a humanidade tomou todo tipo de ideias e formas diferentes com relação a esse tema. E é possível descrever cada um deles e cada caminho, mas ao mesmo tempo, em cada geração, também surgiram cabalistas verdadeiros, pessoas isoladas que de uma geração a outra ocuparam-se do estudo sistemático e da elevação ao mundo superior. E assim, de alguma maneira, foram completando a estabilidade e a sabedoria de Kabbalah, desde a época de Ari, um grande cabalista do século XVI. Desta época agora começa a sabedoria nos fundamentos, tal qual a física quântica. Quando eles escreveram os fundamentos da física, isso ficou como um princípio mor. E houve outro estudioso, Landau, que escreveu sobre a matemática e os fundamentos da matemática. Tudo da matemática vem desse processo dele. Então são livros fundamentais de sabedoria de Kabbalah também, da mesma maneira. Princípios quânticos, princípios científicos, princípios matemáticos, todos vêm beber desta mesma ciência. Quando Bas Sulam ocupou-se desse tema, depois Rabash, que nos escreveu a segunda parte, nos deixaram o que seria esse patamar de sabedoria. Hoje, como a humanidade está no ego, em sua relação com a sabedoria de Kabbalah é negativa, não pode ser de maneira diferente. Temos que entender isto. E todas as religiões também saíram desse processo, desta gênese de Kabbalah. E está oposto, em oposição, desde a destruição do templo. E esta oposição divide o povo de Israel em cabalistas e não cabalistas, apesar que cabalistas são poucos, na verdade. E esta é a situação que está desta maneira. Por um outro lado, nós estamos em uma época, através dos processos de comunicação e desenvolvimento das ciências, como está escrito em Kabbalah, que possivelmente podemos revelar a todo mundo. Não há nenhuma barreira nesse sentido, não há nenhuma proibição também nesse sentido. Temos a tecnologia a nosso favor, a favor dessa revelação. Podemos alcançar o mundo inteiro. E estivemos ocultando durante 2000 anos. Mas agora já podemos fazer esta revelação. Para
para poder dar a possibilidade à humanidade que possa mudar essa mentalidade egoísta e conectarem-se desde o primeiro templo, aqueles que desapareceram e agregaram-se às demais nações. Esses serão chamados através do clamor de Kabbalah. Este é um chamado messiânico. Esta é a indicação que nós devemos desenvolver essa sabedoria para descobrir o mundo superior, para voltar à fonte original e levarmos-nos à próxima dimensão. Podemos fazer isto por nós mesmos, de uma forma independente, com a ajuda da sabedoria de Kabbalah, do que se chama o caminho de Arishena. Através dos nossos esforços, que é o caminho, porque se não fizermos isto, a natureza vai nos empurrar com suas próprias forças através do sofrimento, aonde vemos que não podemos avançar a meta da criação e sentimos desta forma todo tipo de empuxes, e assim a humanidade vai avançar. Esperemos que possamos avançar de maneira adequada através da Rishena e não de Beidó, como um caminho bom e não por um caminho mau de sofrimento. Mas em nosso tempo, quando descobrimos a sabedoria de Kabbalah, fica claro para todos que nós experimentamos este mesmo ódio à sabedoria que está e nos judeus em especial, que eles dizem que tem como ser. Eles encapsularam, fecharam esta ciência e ainda hoje entendem que não deve haver uma disseminação entre os não-judeus. Mas, de qualquer maneira, existem grupos que não estão abaixo da influência dos religiosos. E esse nosso trabalho continua. E todas as nações se encontram ávidas, prontas para receber. E se alguém crê em algo, deve estar em conexão com este caminho. E que não vamos estar envolvidos com bruxarias, com feitiçarias, com misticismos tolos, e que não são benéficos para o desenvolvimento de Kabbalah. E de todas essas coisas que não tem nenhuma relação com a sabedoria e a essência em fato. E isto é o que nós devemos fazer. Atualmente, é essa disseminação que devemos buscar. Certamente existem muitos problemas e muitos desafios a serem vencidos no mundo inteiro para a nossa disseminação nesse sentido. Há muitas pressões por parte dos judeus religiosos e também por parte dos judeus seculares e também pelas nações, mas as nações, está claro que a sabedoria de Kabbalah não é aceita de nenhuma parte, então precisamos desse trabalho. A ciência também pode estar nessa mesma direção que Kabbalah, porque não percebem a relação com o Criador com as demais ciências e não conseguem cooperar de maneira clara, linear. Como nós podemos realizar isto, esses atos em troca? É algo que é possível medir de forma exata. Toda a sabedoria de Kabbalah sai para este entorno da ciência comum, aonde já é todo possível medir, provar, calcular, usar marcadores. Este é o grau de afastamento da ciência moderna, a incapacidade de medição dos fenômenos através de medidores humanos. Mas ela está preparada para as pessoas que estão desejosas dessa sabedoria e entendem de certa forma de que se trata. E muitas delas simplesmente estão imersas
e o restante em oposição. Temos um tema um pouco diferente aqui, separado hoje. Desde que estive com você na primeira vez, com uma explicação detalhada das raízes, como o povo saiu, como se dividiu, essa multiplicidade de divisão dos povos. Hoje em dia nós entendemos que as pessoas que se descobrem no ponto no coração de uma maneira forte, todos os têm, mas aqueles que descobrem e os que não descobrem, de acordo com o caminhar da humanidade, essas pessoas que descobrem esse ponto, essa centelha, a meta pela vida, qual o propósito dessa vida, como escreve Baha Sulam nesse sentido no livro do estudo das 10 Sefirot, e já chegam à sabedoria de Kabbalah, e aqui já podem encontrar com obstáculos que poderão servir como uma ajuda para o próprio estudo da Kabbalah, e chega à sua realização. A pessoa chega e todos estão contra, ele tem que sustentar de alguma maneira. Sim, ele tem que lutar contra todo tipo de aspectos ao redor de sabedoria de Kabbalah. Mas além disso, necessito também vencer a humanidade, vencer as dificuldades do mundo. Então a humanidade está dividida em duas partes, como um partsuf espiritual que tem Rush e Golf, cabeça e corpo. E a alma está assim, repartido em partes na sua estrutura roxa, a cabeça, e tem Boré, o mundo superior, o sistema de providência, e tem que estar nesta conexão entre eles, e com isso a força superior assim procede. E há pessoas que não sentem um impulso espiritual rumo a esta força superior, mas são partes do corpo, do Partsuf, mais baixos, mais afastados, mais obscuros, e mesmo assim estão aptos e dispostos a aceitar o que Rosh determina, o que a cabeça manda. Por isto, aqui há vários graus de aproximação ao sistema superior às pessoas deste mundo. Rosh, a cabeça e o corpo também, que se divide em muitas partes, direita e esquerda. A metade superior, a metade inferior desse Partsuf, desse sistema, mas em realidade, no dia de hoje, tudo começou a construir-se de maneira gradual. É possível dizer que o nosso sistema que nós construímos é um sistema mundial de Bnei Baruch, do grupo mundial, que representa já um embrião de Rosh dessa estrutura, desse Partsuf espiritual. E realmente eu espero que futuramente, num futuro próximo, nós concluamos essa construção e tenhamos uma divisão clara da humanidade. Rosh e Golf, cabeça e corpo, que nós estudamos. Dirigir de maneira proveitosa a sabedoria de Kabbalah com toda a humanidade, tal como uma só alma. Moshe, preparamos muitas citações. O que você disse em relação a essa meia hora é possível ver dentro dessas citações. Convidamos a todos a nossos cursos, a Kabbalah para o povo. Há um programa na internet. Falamos muito na história e dos livros, um curso que existe pela internet. E recebemos algumas perguntas nesse sentido, inclusive. A sabedoria de Kabbalah pertence a Bnei Baruch ou tem outros braços, outros ramos? Existe a sabedoria de Kabbalah em outros tipos de Kabbalah, de Ramhal, de Hassidismo, a Kabbalah prática.
Ou você nos diz que a sabedoria de Basulam é como uma sequência natural de Bnei Baruch. Você entrega como um principal. Você fala somente da correção da relação entre as pessoas. E onde estão as almas, os mundos? Я понимаю природу человека, и поэтому даже самый большой противник Каббалы Da minha perspectiva, в глазах и eu entendo a natureza da pessoa e por isso противоречий нет. a que se está mais oposta à sabedoria de Kabbalah. Мнение всего человечества и людей. E para mim não entendo nenhuma oposição. Много путей к раскрытию Творца. E tudo isto vem de uma estrutura e da natureza pelas próprias pessoas. Я еще будучи Esta é uma parte. с Рабашем, Há muitos caminhos para a revelação do Criador e podem avançar paralelamente um ao outro. Quando estive ao lado de Rabash, встречается, правда, очень мало в то время я еще понимал. viajei com ele, com algum grupo de cabalistas também, e vi como eles se encontravam Методом com cabalistas que não faziam parte da mesma senda. Neste tempo, não entendi do que falavam но есть e de que maneira se interrelacionavam, mas percebi que existem vários caminhos que dirigem-se todos ao alcance do Criador, mas existem diferentes métodos, diferentes, mas todos legítimos, общем основании того, todos что все должны que dizem que a pessoa tem que pular por sobre o ego. E esta é a base comum, vamos dizer assim, do que está escrito na Torá. Todos têm que dividir-se em dezenas, já como foi ensinado por Moisés, através do seu sogro, возможно только лишь e atravessar deste deserto que todos têm que atravessar. É possível somente em grupos nos quais existem divisões. E nessas divisões se constrói o sistema de relação entre nós. Isso está descrito em todos os cabalistas, em todos os métodos, e não há nenhum questionamento ou contradição neste tema. Em realidade, na sabedoria de Kabbalah se divide em duas partes. они так называются. Это не те, кто живут A parte teórica, que é o estudo dos textos, do que dizem os cabalistas, os jerusalitanos, os que são chamados, não que vivem lá em Jerusalém, mas os que descendem desse mesmo raciocínio de Jerusalém, que estudam os textos e os conheciam de memória, com uma grande precisão e capricho, citavam-no com muita facilidade, se ocupavam sistematicamente do estudo dos textos, mas não havia um trabalho sobre a própria pessoa. Era mais um trabalho teórico de texto realmente, não uma aplicação prática na vida das pessoas, isso também sem disseminação. Baal Shem Tov foi um grande cabalista do século XVII. сделал из них маленькую себе школу. Где-то около E juntava pessoas jovens e construiu para eles um colégio. De 30 pessoas os ensinou Kabbalah e depois os enviou à Europa Oriental e à Rússia, à Ucrânia, à Rússia Oriental e aos países ao leste europeu. E uma parte, digamos, uma parte da Polônia estava sob fala russa, portanto dominada por esta linha de raciocínio. E esses alunos construíram ao redor colégios de Kabbalah e cada um deles construiu o seu próprio colégio, escola. Não havia diferença entre eles, entre os fundamentos. Eram todos iguais, vinham da mesma raiz. Haviam apenas diferenças na explicação, no formato didático da Kabbalah. Uma pessoa que chega a uma determinada manifestação, então faz uma
um ensino diferenciado de acordo com a didática utilizada, porém o fundamento é o mesmo, mas a forma de fazer essa expressão era multifacetada, e assim faziam os cabalistas que partiram da base de Baal Shem Tov. Как это сказано в Кабале, что Кабалой является... A questão aqui é determinar se a pessoa é cabalista ou não, e a questão é se ocupa-se do alcance ao Criador. A sabedoria de Kabbalah é um sistema de revelação do Criador à pessoa deste mundo. Зор, Ари, A pergunta é: pense como um sistema de Basulam, базируется на Зор и Ари базируются все методики. como Есть сегодня... Basulam, Rabash e Ari. Pense nesta linha, pense em métodos. Todos estão baseados nesse fundamento de Ari. E há também pessoas. которые придерживались Isso aconteceu no ano 70, 1970 e alguma coisinha. несколько стариков, Eles, em um segundo método de Rambal, или как-то havia alguns anciãos que tinham esta linha de ensino, de didática. Tive a oportunidade de estar com eles 78 год. e estar com eles também nas festividades de Pesach. Eu creio que foi Сегодня они в то um время pouquinho depois até dos anos 70, mas eles, neste então, já eram bem idosos e esse grupo já estava se perdendo e também não tinham muitos alunos. Com relação à correção através de ama teu próximo como a ti mesmo, por um lado, é um conceito um pouco corrupto hoje em dia, mas do que escreveu Basulam sobre isto, управление. sobre Это была o основа. amor e a reflexão disso sobre os mundos. Basulam teve que revelar o sistema da providência geral sobre o nosso mundo. Isto é a base do que ele escreveu, é a base de todo o seu trabalho. São explicações ao longo da vida. E depois o estudo das 10 Sefirot e o restante dos livros, as explicações do livro de Zohar. Ele se ocupou disto, mas se nós tomamos o que está escrito, porque todas essas explicações falam como até o alcance, como acontece esse alcance do Criador, porque em realidade é o tema do estudo da sabedoria de Kabbalah. Isto acontece somente entre pessoas que se ocupam na construção de uma conexão especial entre eles e tem que ser similares a esse Sefirot, e por isso assim se descreve. E quando as pessoas se transformam em uma medida mínima nessas 10 Sefirot, então imediatamente começam a sentir a Boré. Quer dizer, isso é uma situação, é como algo que captam a frequência do Criador, como um sintonizador muito fino. Preparamos muitas citações. E havia uma carta de uma pessoa de Petah Tikva que estudou o tema de Basulam. Uma pessoa que descreveu Basulam. E Basulam respondeu essa carta bastante larga àquela época, onde ele dizia: por que reúne tudo que digo? Por que você faz citações dos meus textos? Fez uma citação aos espias que entraram na terra de Israel para observá-la e que não tem outra forma e que não descobriram outro caminho. E isso já está escrito, que o principal era ama teu próximo como a ti mesmo. Sim, está escrito. Não temos como escapar disto. Temos que amar as pessoas, temos que amar uns aos outros. Inclusive as próprias religiões modernas estão baseadas nesses temas. E por isto, todos os que ativam ouvem sobre isto. Há um ênfase nesta mudança. A pessoa
que passou um maçom Я не говорю о том, что только мне удалось. pode entender a essência da sabedoria de Kabbalah e até o dia de hoje o maçom, você teve êxito e entende. Eu não digo que somente eu passei o maçom e que entendo disto. Находится в этой системе. Há tempo que se valorizar de forma correta o quem é o Criador ou a sabedoria de Kabbalah e que não se encontra nesse sistema. Porque o que temos que fazer é uma parte ativa, uma forma mínima nesse sistema. Esta conexão mínima para poder entender То есть не создал себе o que é. E por isso, quem não o passou, não o passou. O limite não construiu dentro de si este aparato para percepção do sistema do mundo superior e ele deve adequar-se aos demais. Segundo este método, então, realmente não entendo que se trata a sabedoria de Kabbalah por nós mesmos. Antes de a entrada no maçom, sentimos até que ponto nós estamos dentro Каббала ou долгое время была скрыта fora, passa ou não passa. для посвященных. Не кажется ли вам, что наука Каббала слишком серьезно учится? De Moscou nos dizem que a sabedoria de Kabbalah esteve oculta e alcançou realmente para aqueles que... É um tema demasiado sério para pessoas comuns. São o que escreve Rabash, Ari. абсолютно для всех. Это надрелигиозная наука. O Zohar escreve a sabedoria é para todos, completamente para todos. É uma ciência que está por sobre todas as religiões. É uma ciência sobre a estrutura do mundo superior, que cada pessoa tem que alcançar forçosamente esta etapa, porque é a parte do todo. Todos têm uma parte no processo. Todos temos que chegar a esse processo dinâmico de crescimento espiritual, independente da distância que nos encontremos deste ponto de conversão. Somos parte desse sistema geral, de forma positiva e impositiva. Родился в Каббале. Dizem que a ciência moderna Да, термин эго, colocou o conceito de ego. он им получать. И этот термин ввел Адам 5700. E a filosofia. Mas quando a sabedoria trata desse conceito do ego, Желание наслаждения como é tratado isso na Kabbalah? O ego é o desejo de receber, e a pessoa coloca isto я не знаю. Я думаю, já como algo primordial. O desejo de receber é onde está todo o centro da questão. O desejo de receber, o desejo de desfrutar ou o desejo de doação. A Kabbalah, наука получения. Раскрытие. os cabalistas antigos traduziam o conceito de Kabbalah como uma luta entre o ego, como uma sabedoria da revelação do Criador. Во времена Вавилона. E é possível Национальности. Это потом появились национальности из Каббалы, из того, что она опустилась в глазах людей в tempo da Babilônia, começaram a aparecer povos, pois a sabedoria de Kabbalah caiu a todo tipo de atos, formas e multiplicidade de formas. Surgiram religiões formais, surgiram a divisão dos povos, e com isto, essa multifacetada situação criou prismas diferentes para o ego, e cada um abordou o ego de uma forma diferente. огромная, а из силы отдачи есть только ее маленький чек, называемый точка. É possível, Они называются как бы existe a força que é grandiosa da recepção e a força de entrega, que é uma pequena centelha que está no coração. E quem desenvolve isso é Israel, porque chamam-se a Israel quem tem o desejo pelo Criador, e acontece aos demais, são chamados nações do mundo. Абсолютно
e não tem nada a ver, em geral, com a questão judaica em si. Совсем отдельная тема. São partes das nações do mundo. Каббалистам E esta é a razão do ódio? Essa diferença de essência? Não, a questão do ódio é uma questão separada, que pode ser explicada em outras palavras. Os cabalistas se ocupam do Criador e não pensam em atos mecânicos, que os religiosos são os que dão maior valorização. E as nações antissemitas falavam bastante também nesses mesmos princípios cabalistas de igualdade, de liberdade, de fraternidade. O que causa esta ruptura é que sabem pouco sobre este tema Kabbalah. Por isso, muitas vezes no mundo moderno não tem uma percepção correta. Existe de uma maneira это против их природы. Это говорится о чем-то скрытом, о том, что существует какая-то закрытая каста, наверное. И там они torta. каким-то управлением, понимаешь? É algo oculto que Поднимается existe. управление мира, начинает управлять. Это космополиты какие-то, которые не относятся вообще ни к кому, ни к Uma se ocupa a questão. знаешь, какая-то особая секта. A pessoa chega a um grau de manejo que está inclusa. Еще и другие эти секты, как они масоны, Digamos que ela fala de uma. там всякие группы людей, там Desculpe, existe uma queda na transmissão. все что угодно, все это относится Há grupos de pessoas к такой темной, которая там где-то ковыряется, копается, que fazem todo tipo de cerimônias e imagino que isso seja o desenvolvimento de Kabbalah. E não faz parte desse grupo de estudos que tentam chegar ao Criador através do estudo da sua ciência e da sua essência. потому что существует возможность раскрытия смысла жизни, постижения высшего Por que devemos ocupar da sabedoria de Kabbalah? Porque a alma assim o pede. Ela clama, não somos nada sem isto. Há uma dificuldade do alcance do mundo superior. Não podemos anular esse desejo dentro do restante dos desejos, porque sem isto a vida se torna muito vazia, com falta de perspectiva, sem sabor, indefinida. А это факт, это да. А почему? В чем причина? Что это дает? Então o Criador quer que nós cheguemos e cria um método oculto, porque ele faz esse tipo de jogo conosco. Para a liberdade de escolha, nós não entendemos como funciona essa própria liberdade, se leva a cabo, mas temos que realizar isto. Não podemos explicar a revelação do Criador de maneira plena, plana, para todos. Nem podemos ensinar de forma didática para todas as massas se não existe o desejo de cada um e a sua liberdade de escolha de querer ouvir sobre isto e desenvolver-se nesse caminho. E é um ensino, então, que te atrai e te rechaça, te atrai e te rechaça, para que você se sinta livre, para que você possa aproximar-se da providência superior por livre-arbítrio, por desejo e vontade próprios. É o que se chama a linha média. Assim está construído. Mas, apesar de tudo, não se entende isto pelos principiantes. Há queixas com relação a isto, com relação a esses princípios, que é uma mão contra, uma mão a favor, mas é uma busca de toda a humanidade, é o sentido da vida, o sentido da existência, está por sobre os desejos egoístas do mundo. E Да, вот такое отношение к Творца. vem da entrega, e por isto é muito complexo. Então você está justificando? Não, não que estou justificando, mas é a situação na qual nós estamos. E é impossível dizer que é bom ou mal isto. Поэтому молчал, чтобы как бы база какая-то образовалась. Знаете, чтобы человек уже знал, откуда вся эта ненависть. Вот люди пишут, и вот человек начал Hoje em dia копаться fico в нашем майке. Вдруг он справа, слева видит, видит, что пишут о вас, что пишут о Кабале. Fico com a seguinte questão. A pessoa começa a estudar Kabbalah
pela internet, como que ela pode estudar de maneira clara, desenvolver-se mesmo através da internet e ter uma compreensão clara do caminho que está seguindo. Todos aqueles que têm um ponto no coração podem chegar, todos os que necessitam desta palavra. Temos muitas páginas completas. Como a pessoa tem que relacionar-se com todo este material e com este crescimento que ela tem. Há alguns que seguem, outros caem, mas de maneira geral se avança, seja pelo amor, pela dor, com pouco tempo ou muito tempo. Vai depender do desenvolvimento pessoal de cada um. Ученик, как ты начинаешь что-то хорошее, прочитал, сейчас Eu não entendo a natureza. идет читать Лайтмана, и тут вдруг что-то... Você disse que há uma pressão para que as pessoas sigam e caminhem em direção ao Criador. E que o Criador lhe dá algo bom. E daqui a pouco você diz que o Criador dá algo negativo, como algo didático. Nós não entendemos isso. Quais ferramentas a pessoa tem para crescer, afinal, bem ou mal? O ponto no coração, você não dá descanso para ele. E para que você pode fazê-lo crescer, você trabalha com coisas positivas e negativas, como se fossem exercícios e problemas a resolver. E vai começar a entender de forma gradual que se encontra numa sabedoria divina, numa sabedoria que dá graus e degraus. E para que você possa subir um degrau tem que existir um esforço. E esse esforço muitas vezes não é o amor, mas uma dificuldade. Vai de fato querer alcançar a fonte da sua vida e de seu destino. Por que existo? Aonde vou? Para quem vou? Sem isso não vai poder viver. A natureza vai obrigá-lo a ter esse questionamento e inquietude interna. E todos os problemas, todas as vicissitudes, vêm aqui nesse processo. E agora está começando somente. Vemos um mundo no qual estamos imersos. Tudo isto é para poder nos obrigar a entender que o único caminho é o Criador, que temos que responder a esses questionamentos e inquietudes, esta demanda sobre o sentido da vida, porque senão a vida fica totalmente sem sentido e vazia. Uma última questão. Qual seria a definição de Kabbalah segundo Basulam? A primeira definição da sabedoria de Kabbalah vem de Adam, do primeiro homem, que foi quem alcançou o Criador. Adam, que definiu isso como um método para a revelação do Criador. E como... Não recordo como chamou os livros. É possível tomar e ler. Um livro pequeno, de 80 páginas. A outra definição de Ramchal, de levar toda a intenção e a razão da existência e como levar a essa razão a cabo. Ramchal disse, é um cabalista símbolo do século XVIII. Se tomamos todas as definições que se encontram, por isto o método para alcance da força superior do Criador é definido pelo desenrolar dos fatos e eventos através da história. Esta semana participaremos juntos em nosso congresso em Georgia. Os bendigo por este evento, em especial que nós vamos nos reunir e descobrir o sistema do manejo superior e sejamos participantes ativos. Um abraço a todos.